Olá! Agora nós vamos ver alguns conceitos básicos da eletrodinâmica. O primeiro deles é a resistividade. A resistividade é uma propriedade física do material que caracteriza a dificuldade da passagem da corrente por esse material condutor. A resistividade ela varia com a temperatura segundo essa equação aqui, que é uma equação análoga à da dilatação dos corpos com a variação da temperatura. Esse valor alfa não confundam com o valor do alfa da dilatação dos corpos. Esse valor alfa é o valor que caracteriza a variação da resistividade com a temperatura. Esse alfa ele pode assumir três tipos de valores: positivos, iguais a zero ou negativos. Com o aumento da temperatura, os elétrons que fazem parte da corrente elétrica eles vibram com mais intensidade, fazendo com que o choque entre eles ocorra com maior frequência. Com isso, a intensidade da corrente elétrica diminui, ou seja, a resistência elétrica aumenta. Esse efeito ocorre principalmente nos metais. Com o aumento da temperatura, outra coisa também ocorre, que é o aumento do número de elétrons na corrente elétrica, fazendo com que a densidade eletrônica aumente. Com isso, a intensidade da corrente elétrica aumenta, ou seja, a resistência elétrica diminui. Esse efeito ocorre principalmente na grafita. Algumas ligas especiais, elas equilibram o efeito do choque eletrônico, que aumenta a resistência, com o efeito do aumento da densidade eletrônica, que diminui a resistência, fazendo com que não haja variação da resistividade com a temperatura. Em algumas soluções, como por exemplo a de eletrólito, a resistência também é decrescente com o aumento da temperatura, só que é por outro motivo. A temperatura alta faz com que as dissociações dos íons aumentem, ou seja, aumenta o número de íons que compõem a corrente elétrica. Essa resistência decrescente faz com que a viscosidade do solvente diminua. Isso faz com que os íons que compõem a corrente se movimentem mais facilmente. Se nós fizermos um gráfico da resistência variando com a temperatura, nós teríamos algo desse gênero. Os metais aumentam a resistência conforme a temperatura aumenta. Algumas ligas especiais mantêm a sua resistência constante mesmo com a variação da temperatura, e a grafita e as soluções eletrolíticas elas diminuem a resistência com o aumento da temperatura. A condutividade ela é simplesmente dada como o inverso da resistividade. A resistência em si, representamos pela letra R, é a dificuldade oferecida por um condutor em função da sua área, do seu comprimento, ou seja, da sua dimensão, em deixar passar a corrente elétrica. A resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior o comprimento do resistor, maior a resistência. E quanto maior a área do resistor, menor é a resistência. Vamos entender primeiro o porquê de ser inversamente proporcional à área. Suponha que você tenha dois condutores de mesmo tamanho e você tenha as partículas portadoras de carga. Se nós tivermos uma área menor, vai haver mais choques entre essas partículas condutoras de carga e elas vão fazer com que a corrente seja menor. Quanto maior a área, você evita os choques entre as partículas, o que faz com que a corrente elétrica flua de maneira mais eficiente. Se a corrente elétrica é maior, a resistência é menor. Agora vamos entender o porquê do comprimento. Suponha que você tenha o mesmo número de partículas condutoras de carga aqui. Aqui, os choques dela só dependem da área da seção transversal. Como a área é do mesmo tamanho, a chance de ocorrer um choque num pedaço aqui é a mesma chance de ocorrer um choque nesse pedaço. Como esse comprimento é maior, nós temos mais chances de ocorrerem mais choques dentro desse resistor do que nesse daqui. Portanto, a resistência aumenta num resistor de maior comprimento. Para nós transformarmos essa proporcionalidade em igualdade, nós fazemos o acréscimo de uma constante. Essa constante é a resistividade. Então, nós temos que a resistência, o valor da resistência em função das dimensões de um condutor e da resistividade dele é dado por R igual a ρL sobre A. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje terminou por aqui. Hoje nós vimos os conceitos básicos para começar o estudo efetivo da eletrodinâmica. Na próxima aula, nós vamos ver os conceitos de resistores.
Então até a próxima.